E aí, gente, meu nome é Rafaela e hoje eu quero conversar com você sobre um lugar que eu gosto de chamar o país das oportunidades. Você ficou curioso? Fica aí que nossa conversa vai ser muito boa. Gente, eu sou a filha do pastor. Eu cresci dentro da igreja. Desde criança, uma atividade comum na semana era vir para a igreja. Só que nas férias, uma atividade comum era também vir para a igreja. E eu gostava muito. Sempre gostei muito de vir para a igreja. Eu sei que essa não é uma realidade de todo mundo. Nem todo mundo é filho e filha de pastor e tudo bem. Seria um caos se todo mundo fosse, né? Em todos esses anos que eu estive na igreja, eu já tentei muitas coisas. Mas não só eu, por ser filha do pastor. Eu já vi muitos dos meus amigos também tentando muitas coisas. Mas quais coisas? Todas as coisas. Na igreja a gente tem um leque enorme de oportunidades pra gente descobrir em qual área a gente é bom. E eu acho isso fenomenal. Mas antes da gente continuar conversando, eu quero ler pra você um versículo que eu gosto muito. Tá lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ok? Então todo dom vem de Deus. Dito isso, a gente pode continuar. Sim, então eu vou falar bastante sobre a igreja nesse vídeo. E como eu já disse, eu acredito que aqui é um lugar pra gente descobrir qual é o nosso bom. Eu acredito que aqui é um ótimo lugar pra gente descobrir qual é o nosso dom. Pra você ter uma ideia, foi atuando na igreja que eu descobri a minha profissão hoje. Eu comecei a fazer na igreja o que hoje eu faço no meu trabalho. Isso é muito louco, eu acho isso muito incrível. Eu lembro que a primeira pessoa que descobriu que eu conseguia desenhar, que eu tinha habilidade com desenho, foi a minha professora de EBD, quando eu era criança. Só que assim também, depois que ela descobriu que eu sabia desenhar, pronto, aí eu tinha que desenhar todos os cartazes de todos os negócios que ela ia usar em todas as aulas que ela ia fazer. Então, foi bom, mas foi também um pouco... Foi bom. Essa semana eu comecei a pensar nas coisas que eu já fiz na igreja. E eu consegui juntar uma listinha muito interessante. Algumas coisas foram bem legais de terem sido feitas e outras coisas eu podia ter evitado. Na igreja, eu já fiquei no retroprojetor, depois eu subi de nível e fui pro multimídia. Eu já desenhei, como eu falei, eu já cozinhei, eu já participei de ações sociais, eu já cantei, eu já dancei. Essa era uma das coisas que eu não precisava ter passado por isso. Eu já dei aula para criança, eu já participei, já cuidei de gincana, eu já tirei muita foto, eu já fiz muito vídeo e foi aqui na igreja que eu fiz os meus primeiros trabalhos com design e hoje eu trabalho exatamente com isso, fotografia, vídeo e design. E eu descobri na igreja. Ok, mas aí a gente olha para todas as coisas que a gente fez na igreja e aonde está a vanglória em tudo isso? Não existe vanglória em tudo isso. Como eu acabei de ler, todo dom, toda boa dádiva vem de Deus. Então é tudo por causa dele. E tem uma coisa que Paulo disse que eu acho muito interessante e eu quero ler para você também aqui. Tá lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Eu vou parar aqui. Ok, toda a capacidade, então, vem de Deus. Como você pode ver, não tem espaço para vanglória. Então, o que existe? Existe um Deus com uma grande capacidade de dons nas mãos e estende. E do outro lado, existe um servo que estende a mão para pegar o dom que Deus está oferecendo. Então, tudo vem de Deus, tudo é por Deus e tudo a gente faz para Deus. Me fala um lugar, ou uma organização, ou um grupo de pessoas que oferece tantas possibilidades diferentes para pessoas diferentes ao mesmo tempo. Não existe, além da igreja, não existe um lugar que vá te proporcionar tudo isso. E é por isso que eu gosto de chamar a igreja de país das oportunidades. Isso é muito incrível. Então, como tudo isso funciona? A gente olha para um ministério, uma necessidade que há na igreja e a gente pensa, eu acho que eu posso ser bom naquilo. E a gente vai lá e tenta. E é justamente assim que a gente faz, porque na igreja existe organização, existe civilização, então a gente não fica pulando de ministério em ministério como se fosse macaco em galho em galho. A gente entra realmente pensando que a gente tem alguma coisa boa para oferecer. E a gente acredita também que aquele ministério vai ter alguma coisa boa para oferecer pra gente. Então a gente vai lá e faz. Mas se no meio do caminho você já está no ministério e você descobre que você não é tão bom naquilo, você pode sair daquilo e entrar em um outro ministério.
Para todo servo, existem duas frases que para mim são muito perigosas e que na verdade podem ser o indício do fim. A primeira coisa é uma pessoa olhar para tudo que ela já fez dentro da igreja e pensar: ainda bem que eles têm a mim. Não sei o que seria desse povo se não fosse eu para fazer isso aqui. Graças a mim, eles têm a mim. Tá errado. Outra coisa é a pessoa olhar para aquilo que ela já fez por um período de tempo e pensar: eu acho que já ajudei aqui o suficiente. Tá bom, eu acho que eu já entreguei o suficiente. Isso é o indício do fim. Mas não do fim do ministério, e não do fim da igreja, e não do fim do trabalho, não do fim da bênção para as pessoas que são alcançadas com aquele trabalho, mas o fim para a pessoa que pensa assim, porque a igreja não vai parar e o ministério não vai parar porque alguém decidiu parar. Então o que a gente tem que fazer, ao invés de olhar uma dificuldade e pensar em desistir, é pensar: como eu posso fazer isso melhor, ou onde eu posso investir o meu dom de uma forma melhor. Mas o ponto é: não para de trabalhar na igreja, não para de servir a Deus. Eu penso que a igreja ela é tipo uma autarquia do reino de Deus aqui na terra. É uma honra a gente poder servir na igreja. A gente está servindo no reino de Deus e a gente está alcançando outras pessoas, a gente está abençoando outras pessoas através da nossa vida, através do dom que o próprio Deus deu pra gente. Eu falei antes que não existe vanglória, mas não é para você viver na comiseração, não é isso que eu tô falando. Você tem que sim saber que você é bom naquilo que você se propôs a fazer dentro da igreja. Porque da mesma forma como a gente se equipa para entrar no mercado de trabalho, a gente também tem que se equipar para trabalhar na igreja. Então o que você puder fazer para crescer na sua área, o curso que você puder comprar para crescer na sua área, faça, porque você está fazendo para Deus em primeiro lugar. E com isso você vai abençoar muitas outras pessoas. E uma coisa muito interessante que uma pessoa me disse recentemente é: quando a gente faz para o outro, a gente faz pra gente. Mesmo que a gente não perceba na hora, a gente está sendo abençoado também. Faz o que você tem que fazer como se você estivesse fazendo para Deus, porque você está fazendo para Deus. E seja bom, seja excelente naquilo que você fizer, a ponto de você olhar e saber que tá bom. Porque quando você tem a capacidade de olhar e ver que tá bom, você também tem a capacidade de olhar e ver que tá ruim e ver que você precisa melhorar. Então, seja excelente naquilo e seja um bom obreiro que não tem daquilo que se envergonhar. Então, o meu desafio para você hoje é: sirva na sua igreja local. Descobre qual é a área que você pode atuar, e se você não consegue pensar de jeito nenhum, ora para Deus te dar entendimento, para alguém te convidar para participar de alguma coisa que você nem imaginava que você podia ser bom. Ou você também pode olhar qual é a coisa que você gosta de fazer, o que você faz no tempo livre, quando você não está trabalhando, o que você faz, o que te dá prazer de fazer, como você pode usar isso na igreja. Sirva, seja servo e seja excelente naquilo que você escolher fazer, porque você está fazendo para Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilha com os seus amigos. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê em breve.